Pai do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 11, que diz: Mas agora escrevo a vocês que não devem se associar a ninguém que, afirmando ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tal pessoa, vocês nem sequer devem comer. Nós estamos diante de uma passagem onde Paulo ele vai estar falando aqui da impureza na igreja de Corinto. Ele vai falar de algumas imoralidades que estavam acontecendo no meio da igreja de Corinto. Ele começa nesse capítulo 5, no versículo 1, ele coloca: Por toda parte se ouve que há imoralidade sexual entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos, a ponto de um de vocês ter relações com a mulher do próprio pai. Nós vamos ver aqui um problema muito sério que estava acontecendo, em Corinto, e nós vamos observar que já se falava, muitos já estavam falando sobre esse assunto, aquela fofoca, aquele assunto que todos começam a comentar, aqueles que não servem ao Senhor, está falando entre os pagãos, aqueles que ainda não serviam ao Senhor, eles estavam comentando tal ato, tal imoralidade que estava acontecendo, e a ponto de Paulo dizer que eram coisas que estavam acontecendo que nem mesmo entre os não cristãos, entre eles, os pagãos, não se via, E isso, com certeza, trouxe, problemas, trouxe muitas pessoas, que ainda não tinham conhecido, não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus, vendo isso, com certeza vai falar a respeito, vai julgar realmente, até mesmo confundindo as coisas, olhando até mesmo para o homem. Quando isso acontece, Paulo ele escreve essa carta porque ele já estava sabendo. E no versículo 2, Paulo ele vai dizer: E vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. Já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Então, Paulo, ele vai dizer, como nós falamos anteriormente, no capítulo 4, quando Paulo ele fala do orgulho deles, de como os irmãos de Corinto eram orgulhosos. A palavra diz que ali não faltava nenhum dom, Deus operava naquele lugar, porém eles estavam ali divididos, um dizendo que sabia mais do que o outro, criando grupos, confusões, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa. Isso Paulo ele vem trazer, dizendo que eles deveriam estar cheios de tristeza, expulsar aquele que praticou tal ato ali, de imoralidade na igreja, e não é isso que acontece. E Paulo diz que ele não estava presente fisicamente, mas ele estava em espírito, porque tudo que está oculto, que está escondido, se nós andarmos em espírito, o Espírito Santo de Deus ele vai revelar. Pecados escondidos, mentira, enganos, coisas que possam estar acontecendo, até mesmo no meio do povo de Deus, o Senhor, ele revela para aqueles que são seus servos. E muitas das vezes, quando ele revela, vai ser ministrado dentro da palavra até, onde você vai estar ministrando e falando, e aquela palavra vai estar tocando as vidas que a gente está vivendo, e que cabe a cada um que ouve,
e essa palavra de correção, de exortação, né, é ouvir e se consertar, é ouvir e abandonar o pecado. Era isso que deveria acontecer em Corinto, e não jogar, né, para debaixo do tapete, não esconder tal ato, né? E Paulo ele diz que ele já tinha condenado aquele que fez isso, como se ele estivesse presente, porque Paulo sabia que pecados ocultos, pecados escondidos, com certeza impede do avanço da obra do Senhor, impede do Senhor operar no meio do seu povo. E é isso que muitas coisas, muitas igrejas, muitos projetos não têm dado certo, porque muitas coisas ficaram escondidas, foram ocultas, né? E não foram confessados, não foram pecado. Todos nós pecamos. E há pecados que precisam ser confessados, há pecados que precisam ser colocados na claridade, e há pecados que a pessoa precisa até mesmo ser destituído do seu cargo, daquilo que está fazendo, porque isso para não criar escândalos como estava criando na igreja de Corinto. O versículo 4 diz: então, em nome do Senhor Jesus Cristo e com o poder dele, quando vocês se reunirem estiverem e eu estiverem com vocês em espírito, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, a fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz fermentar toda a massa? Livre-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa nem com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade, né? Paulo ele vai falar sobre o fermento. O fermento ele simboliza, né, o pecado. Uma massa, né, quando você coloca o fermento, ela vai encher, vai inchar, vai crescer, né? E esse fermento aqui que Paulo está falando é o fermento, né, que simboliza o pecado. Algo que vai crescer, que se não tirar do meio da igreja, se não for tratado, se não for exortado, se não for realmente cuidado, isso vai crescer, e as reuniões que devem ser espirituais, que devem ser em nome do Senhor, vão ser reuniões, meras reuniões, que não vai ter nenhum fim de adorar nem de exaltar, né? Porque muitos, né, estavam na situação de tirar, né, o fermento, o Paulo fala, tirar o fermento velho. E eles, quando Paulo fala, não era só tirar o fermento velho, era também tirar todo o fermento. E a massa deveria ser sem fermento. Ele vai apontar isso para os pães sem fermento, os pães da sinceridade, né, e da verdade, sem palavras, né, de ódio, sem palavras de mandar recado um para o outro, né, sem fofoca. Esses são os fermentos que se encontram, que criam disso, que cria divisões na igreja, né? Esse fermento da malícia, né, o fermento daquele que persegue seu irmão, o fermento, né, que cria fofoca. Isso tudo é fermentar a massa. Isso não agrada ao Senhor, né? Nós devemos viver em sinceridade e na verdade, né, sem maldade, sem perversidade, né? E isso, muitas das vezes, o inimigo ele aproveita dessa situação, onde muitas das vezes, num lugar onde tem que ser liberada uma palavra de vida, é uma palavra que vai fortalecer, que vai gerar, né, na pessoa força, ânimo vinda do Senhor, né? E não fofoca, não contenda, não o fermento da maldade, da perversidade, né? Tramando contra o seu irmão, falando mal do seu irmão, né? Fazendo fofocas, criando intrigas. Então são pontos que isso ele leveda, é o fermento que está levedando a massa, né? E aqui em Corinto já
se escondia já não expulsava, já não tirava aqueles que tal ato praticava, já não era corrigido, porque muitas das vezes a pessoa pode estar fazendo as coisas e ninguém corrige, ninguém trata. Paulo ele diz no versículo 9: já escrevi a vocês em carta para não se associarem a pessoas, ele coloca sexualmente imorais. Não me refiro com isso, né, aos imorais deste mundo, nem os avarentos, nem os ladrões, nem os idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair deste mundo. Paulo ele não está escrevendo essa carta aqui para aqueles que não são cristãos. Ele não está escrevendo para aqueles que estão lá fora desviados, né, para aqueles que estão no mundo vivendo, né, roubando, né, na idolatria, né, vivendo uma vida até mesmo, né, de imoralidades, né, uma vida de adultério, não, de fornicação. Não, Paulo ele está escrevendo aqui para a própria igreja. Então, onde ele fala, eu não me refiro com isso aos imorais deste mundo, aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Não, mas ele diz no versículo 11, mas agora escrevo a vocês, que não devem se associar a ninguém que afirmando ser irmãos. Olha, ele está dizendo, eu estou escrevendo para vocês, Corinto. Eu estou escrevendo para vocês, cristãos dos dias atuais. Eu estou escrevendo para vocês que vocês não devem se associar, né, a quem se afirma ser irmão. É aqueles que estão no meio dos crentes. É aqueles que estão na igreja. É aqueles que estão ali, que estão se afirmando ser irmãos. Eles dizem que são. Eles estão dizendo que é irmão. Mas eles são. Aí Paulo continua dizendo, afirmando ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Com tal pessoa, vocês nem sequer devem comer. A orientação é se afastar dessas pessoas que se dizem ser irmãos e que vivem nessa prática de imoralidade, de idolatria, de calúnia, de bebidas, alcoolismo, ou está roubando, ou está mentindo, ou está enganando, que estão dentro mesmo, que estão ali dizendo ser. Então, Paulo ele recomenda a cada um de nós a viver, saber realmente portar como cristãos. Não seria, se fosse ele tivesse escrito para todos, né, que estão de dentro e de fora, nós não poderíamos nem ser desse mundo. Mas nós somos desse mundo e temos a missão de falar de Jesus àqueles que estão de fora e que vão ouvir a palavra do Senhor e vão se associar e vão entregar sua vida ao Senhor e vão passar a ser uma nova criatura, abandonando tudo isso, abandonando a idolatria, a calúnia, né, não sendo avarento, né, imoralidade, vai abandonar tudo isso, esses abandonam e vêm para o Senhor. Versículo 12, ele diz, acaso eu deveria julgar os de fora? Muitos estão julgando os de fora, mas não está olhando para dentro da sua própria casa, dentro da sua própria local onde está adorando ao Senhor. Paulo diz, caso eu deveria julgar os de fora, vocês não devem julgar os de dentro? Por que se condena quem está lá fora e não se julga o que está dentro? Porque aponta o pecado e o erro de quem está fora, que não está na presença do Senhor, e passa a mão, né, naqueles que estão de dentro, esconde os pecados daqueles que estão de dentro. Tem que entender que nós devemos julgar, né, os de dentro, porque ele diz no versículo 13, Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Então, devemos tomar muito cuidado. Muitos estão olhando os de fora. Muitos estão olhando o erro até mesmo daqueles que estão afastados, estão desviados. Muitos olham até para o irmão do lado, mas não olham para si mesmo.
Devemos olhar para nós mesmos e parar de julgar o de fora e arrumar a casa, arrumar dentro, porque Deus, ele julgará os de fora, é ele que julga, não somos nós. Devemos, como igreja, cuidar dos de dentro, instruindo dentro da palavra, exortando quando preciso, para que assim toda a investida do inimigo, como ele estava investindo aqui em Corinto, ele venha cair por terra. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, coloque diante do Senhor tudo aquilo que for preciso. Não adianta a gente tentar esconder do Senhor, porque Ele conhece. Mas um coração quebrantado Deus não rejeita. Então, que nesse dia você possa colocar diante do Senhor e orar pelos que estão nessa situação. Orar pela igreja do Senhor na face da terra. Entregar as lideranças, colocando diante do Senhor, para que assim eles possam se posicionar a cada dia como líderes, sem ter medo, mas sendo ousados, cheios do Espírito Santo, tendo como Paulo as revelações no Espírito. Eu não estou presente, mas eu estou com vocês em Espírito, porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, ele não se engana, e nada fica oculto e escondido, principalmente no que se diz respeito à obra de Deus, o que está impedindo até mesmo o crescimento da obra de Deus. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.